Na aula passada nós estávamos explicando como a primeira dimensão é a dimensão da consciência, que geometricamente é representada por um ponto, a segunda dimensão, que é a dualidade, que geometricamente é representada por um plano, a terceira dimensão, que é o espaço de criação, que é geometricamente representada pela figura de 3 dimensões, e depois temos a quarta dimensão, a dimensão do tempo, que geometricamente falando, nós estivemos mostrando o desenho dessa forma, que se a gente pudesse olhar do lado de fora, aquilo que a gente ia ver seria como se fosse um buraco de minhoca, seria como se fosse um túnel. Essa quarta dimensão, se a gente pudesse olhar para ela fora da quarta dimensão, a gente ia ver como se fosse um funil, um túnel com todas as possibilidades. Na quinta dimensão, nós temos o conjunto de todas essas possibilidades, o conjunto de todos esses funis, o conjunto de todas as linhas de tempo. Geometricamente falando, nós já não conseguimos demonstrar aqui na terceira dimensão como é que as dimensões acima da quinta realmente estão se organizando. Mas a gente consegue imaginar como se fosse uma hiperesfera. Imaginando que nós temos várias linhas de tempo, várias formas de expressão, várias frequências, todas elas aqui existindo dentro dessa bolinha, dessa esfera. Por isso, seria como se você tivesse uma grande esfera que em qualquer ponto que você entre nela, você pode sair em qualquer outro ponto aleatório. Enquanto que quando a gente fala de uma esfera tridimensional, não é? A gente está falando de uma esfera com altura, largura e profundidade. Só que ela é sólida, ela é física. Aqui na quinta dimensão é como se essa esfera ela não tivesse nada sólido nela, nada físico. Você entra num lugar, você vai sair em outro completamente aleatório. Ela não tem uma barragem demonstrando que aquilo ali é aquela esfera, como na terceira dimensão, a parte física, como a gente tem aqui. Aqui na quinta dimensão é como se você pudesse entrar em você tivesse vários túneis, vários buracos de minhoca, e qualquer lugar que você entre, você vai sair em qualquer outro lugar aleatório. Por isso ele não é uma massa física, ele é apenas, geometricamente falando, é algo que ainda é um pouco impossível de ser explicado aqui, só você realmente conseguindo imaginar. Aliás, no filme Interestelar nós temos uma demonstração muito interessante sobre esse comportamento. Quando a equipe da tripulação de Cooper, quando eles começam a fazer a viagem fora da Terra para poder ir na outra galáxia, eles têm que passar por um túnel, por um buraco de minhoca. E à medida em que eles estão chegando com a nave lá e entram no horizonte de eventos, eles entram lá e saem em outro ponto completamente diferente. Aquela esfera que parece uma esfera, só que na verdade não é uma esfera, é exatamente a demonstração do que seria a quinta dimensão. No final do filme, quando o Cooper entra no monte daquelas caixinhas onde tem várias salas com a Murphy, né, com a filha dele andando de um lado para o outro, seria como se ele estivesse vendo tudo aquilo que está, tudo aquilo que pode acontecer aqui nessa caixinha. É como se ele tivesse entrado nessa perspectiva de 5 dimensões para entender o que na terceira dimensão está acontecendo. Porque ele acessou uma determinada faixa, um determinado túnel de acontecimentos, de eventos, como, né, a gente já falou, na quarta dimensão é como se fosse um buraco de minhoca, a gente tem um túnel de eventos. Na quinta dimensão você está vendo esse túnel de eventos do lado de fora, onde existem todas as possibilidades. Tá bom, Joyce, mas então o que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Muito bem, na quinta dimensão é a dimensão da perspectiva. É a dimensão onde nós conseguimos nos colocar fora de um horizonte de eventos, uma linha de tempo, e observar tudo aquilo do lado de fora, do ponto de vista do lado de fora. Por isso vocês já devem ter visto muitas vezes esse símbolo. Nem vou fazer muita coisa aqui, não vale a pena. Vocês já devem ter visto esse símbolo umas quantas vezes, não é? E isso representa aqui a perspectiva de quinta dimensão. O momento em que nós conseguimos observar aquilo que está ocorrendo todas as dimensões abaixo. Na quinta dimensão, nós temos acesso a todas as possibilidades, todas as linhas de tempo e todos os horizontes de eventos que podem ocorrer. Todas as caixinhas de possibilidades, porque tudo são probabilidades. Tudo está geometricamente calculado.
Na perspectiva de quinta dimensão, você entende, de acordo com todas essas possibilidades e probabilidades, qual é que é a maior probabilidade de acontecer evento X do que evento Y. Qual é a maior probabilidade de acontecer algo que você queira se você fizer um determinado movimento. É esse tipo de coisa, é quase como se a gente conseguisse prever o futuro. Porque, como tudo está geometricamente organizado, tudo está desenhado de uma determinada maneira, quando nós estamos aqui numa perspectiva de quinta dimensão, nós conseguimos entender como é que todas as coisas estão desenhadas. Você consegue entender automaticamente o que pode acontecer a cada instante, porque todos os eventos estão interligados. É claro que aquele símbolo está muito relacionado a coisas ocultistas, a crenças que estão além do cotidiano, justamente porque representa esse ponto de vista que está sobre todas as coisas. Aquele que consegue ver tudo aquilo que pode acontecer. O momento em que você consegue se aperceber o que está acontecendo, de que maneira você pode agir, que você precisa de agir para poder chegar num local X e no local Y. Vamos imaginar, você quer atingir um determinado objetivo na sua vida, de ter uma determinada profissão. Você consegue automaticamente entender que tipo de decisões você deve tomar para conseguir chegar àquele lugar. Você está precisando de solucionar algum problema na sua vida. Você, a partir de todas essas possibilidades e probabilidades, você consegue entender quais são as atitudes, que tipo de coisas você pode fazer para chegar àquele lugar. E assim, gente, eu acho importante relembrar que, apesar da gente estar explicando aqui as dimensões por ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas as dimensões elas ocorreram ao mesmo tempo. E a forma como elas estão organizadas aqui, organizando a nossa geometria do espaço e do tempo, elas não estão nessa ordem. Elas estão, como a gente já falou nas primeiras aulas, a gente tem no início, ou seja, representando o fim, o número 9, representando o início, o 3 e o 6, e representando o meio, o 1, 2, 4, 8, 7, 5. Ou seja, a dimensão 5, ela é a última parte, é a última fase de toda a construção geométrica. No entanto, estou explicando aqui por ordem só para vocês entenderem a ideia. Ou seja, isso tudo para dizer que na quinta dimensão nós estamos no estágio final, na perspectiva final, acerca de um conjunto de eventos de possibilidades. Quando uma civilização chega na perspectiva de quinta dimensão, ela está transcendendo a própria evolução, transcendendo aquilo que ela tem construído ao longo de um determinado tempo. E lembrando, nós estamos aqui numa experiência que é eterna, por isso está sempre mudando, a gente está sempre num momento diferente, vivendo uma fase diferente do universo. Nós só estamos agora vivendo uma perspectiva de 3 dimensões, estamos saltando a perspectiva de quinta dimensão, onde nós vamos começar a entender como é que se vive em paz, vamos dizer assim, em paz nesse mundo, porque de modo a que todas as pessoas entendam como é que todas essas coisas estão organizadas, para que a gente consiga coletivamente construir um lugar mais habitável, um planeta melhor. Mas isso vai levar muito tempo. Enfim, isso para dizer que aqui na perspectiva nós temos a possibilidade de escolher qual caminho queremos percorrer, porque nós estamos conscientes de que todos os caminhos estão disponíveis. E eu gosto de chamar a dimensão da perspectiva porque também é uma dimensão de desconstrução. Quando você entende que todas as possibilidades estão disponíveis, a pessoa facilmente se perde se não entender o propósito de tudo isso. E é aqui que a gente precisa de entender todas as outras dimensões. E é por isso também que a quinta dimensão é o estágio final dessa parte da evolução. Por isso é aqui na quinta dimensão que nasce a moralidade e a ética. É aqui na quinta dimensão que nós entendemos a importância desses conceitos, a importância de colocar em prática esses pilares da ética e da moralidade. Porque nós entendemos que, agindo de acordo com aquilo que é mais favorável para todos, é aquilo que vai dar melhores resultados a longo prazo numa experiência coletiva. Mesmo que isso implique um certo sacrifício em outros campos, em determinadas partes.
Porque aquilo que é importante entender é que, fazendo certo, nós vamos conseguir chegar àquele outro estágio de evolução que nós realmente queremos. E quando eu falo de outro estágio de evolução, eu não estou falando aqui de nós vivos aqui no planeta Terra, eu estou falando de outras camadas em outras dimensões. Entendendo o porquê da necessidade de manter uma integridade ética e moral para que em todos os campos e em todos os níveis as coisas tenham os melhores resultados possíveis. Aqui na sexta dimensão, como nós já falamos algumas vezes, é a dimensão da sensação de existir, onde nós estamos lidando diretamente com o sentimento em si, a emoção em si. E é ela que nos domina mais ainda do que qualquer outra coisa. São essas emoções, é a sensação de estar existindo, é a sensação de sentir que tudo aquilo que está acontecendo é real, que faz com que nós estejamos, de uma certa forma, aprisionados a uma determinada experiência. Por quê? Aí a gente volta a entender por que a perspectiva é que é a última fase do estágio. Porque você não vai conseguir agir de uma forma ética e moral se as suas emoções ocultam, ofuscam a sua visão, se as suas emoções dominam as suas ações. E por isso a gente muitas vezes acaba por reagir ao invés de pensar antes de agir, e por isso a gente acaba fazendo porcaria. Por isso eu acho que a melhor forma de entendermos exatamente o que está acontecendo aqui na sexta dimensão, como é que funciona essa parte aqui das emoções, é recordando do nosso esquema inicial, onde nós tínhamos primeiro o fim, que representando aqui o vazio total, o que observa o que poderia ser, depois o início, representado pelo espaço de criação e a sensação de existir. Nesse espaço de criação, ele vai se multiplicar de infinitas maneiras diferentes, não é? De acordo com os padrões que forem surgir a partir dali. Aqui na sexta dimensão, nós podemos dizer que foi aqui que nasceu o amor incondicional. Foi aqui que nasceu a emoção primordial desse ser infinito que ama a sua própria existência, que ama existir. Só que esse amor incondicional, ele não é o amor romântico que a gente conhece, não é o amor de conto de fadas, o amor pelos nossos pais ou pelos nossos amigos, não é isso. O amor incondicional é a emoção primordial que criou todas as outras emoções. É a emoção primordial que criou todos os outros sentimentos. No entanto, quando a gente tem essa sensação de amor romântico, de pai, de mãe, é aquilo que nós temos mais próximo a essa sensação de amor incondicional. Porque é quando você coloca aquele filtro e entende que, independentemente daquilo que a outra pessoa faça, você vai sempre amar aquela pessoa. Mesmo que, é claro que é um pouco difícil a gente falar sobre isso aqui no mundo em que a gente vive. Mas imaginem o seguinte, uma mãe que tem um filho que é muito problemático, por muito ruim que ele seja, ela nunca vai deixar de amar ele. Ela vai sempre colocar aquele filtro que, independentemente daquilo que o filho faça, aquele amor, ele é intocável. É claro que nós temos várias situações, nós temos todo tipo de situações acontecendo no mundo. Mas, mesmo que a mãe passe por uma situação muito, muito difícil com o filho, onde ela precisa de se afastar dele, precisa de desistir dele, precisa de abrir mão da vida dele, mesmo assim, será com amor, com essa intenção de fazer o melhor para outra pessoa e para ela mesma. Vocês estão entendendo a ideia? Isso, falar sobre amor é complicado por isso, porque a gente está muito iludido sobre o que é o amor aqui nessa terra. E o amor incondicional, ele não está falando sobre histórias lindas e românticas, sobre coisas bonitinhas e fofinhas. Não. O amor incondicional é tal emoção primordial que criou todas as outras emoções. Sem o amor incondicional não existiria medo, não existiria raiva, não existiria inveja, não existiria alegria, não existiria tristeza, não existiria absolutamente nenhuma emoção. O amor incondicional, ele não tem uma polaridade, porque ele é todo por si só uma coisa só. Dentro do amor incondicional,
ela sim também vai experimentar a dualidade, como tudo e todas as coisas, vai ter um polo positivo e um polo negativo. Todo ele é o amor incondicional, só que o seu polo positivo vai ser a tal amor romântico e bonito, e o seu polo negativo vai ser o medo. Vocês estão entendendo? Mas tanto um como o outro fazem parte desse grande amor incondicional. E isso surgiu na sexta dimensão, na sensação de existir. Na sétima dimensão, nós temos a dimensão da identidade. A dimensão da identidade é aquela dimensão em que proporciona a perspectiva de separação entre as coisas. É quando a gente começa a identificar o que é eu, o que é você, o que é o outro, o que é ser humano, o que é ser uma parede, o que é ser ar. É aquilo que organiza a forma como cada um se define, a forma como cada um se identifica na experiência da existência. É por isso também que o número 7 está tão associado à espiritualidade, porque é nessa ideia, nessa identificação com o eu, que você vai entender o que é de fato a espiritualidade. Porque, gente, o que é espiritualidade? Eu faço essa pergunta muitas vezes para os meus clientes, quando vocês vêm falar comigo nas consultorias, e muitas vezes eu vejo que ainda existe, para algumas pessoas, uma certa confusão de entender o que é realmente a espiritualidade. Porque fala-se de anjos da guarda, de eu superior, de guias e mentores, de Exus e pombagiras, de santos, de alienígenas, de ETs, e cada um tá falando de uma coisa diferente, de uma maneira diferente, e depois você fica assim, então pera, então o que é espiritualidade aqui no meio? Essa que é a grande questão, gente. Tudo é espiritualidade. Tudo. É a forma como a gente se identifica com cada falange, vai nos trazer essa conexão com aquilo que está além de nós, além daquilo que a gente consegue ver. No entanto, nós somos seres dentro de seres, dentro de seres, dentro de seres, dentro de seres, infinitamente. A sétima dimensão, ela serve justamente para que cada ser, em cada parte da perspectiva, se sinta único, se sinta especial, se sinta valorizado, para que cada um se sinta único na sua própria existência. Primeiramente porque cada um de nós é único, cada um de nós tem características únicas, mas também porque sem essa identidade, sem essa personalidade, sem esse poder de ser algo diferente do outro, nós seríamos tudo uma coisa só, porque nós somos todos um só. Mas nós precisamos dessa experiência da diferença para que a gente consiga ter experiências uns com os outros. Caso contrário, não teríamos nada, não é? Até mesmo porque o vazio e a totalidade são uma coisa só. Agora, para que haja a experiência, para que a gente consiga interagir uns com os outros e criar a possibilidade da realidade, nós precisamos de identidade. Nós precisamos de nos identificar com determinadas coisas. Você vai gostar mais de uma coisa do que de outra, você vai se sentir mais feliz ouvindo uma música do que ouvindo outra, enquanto que para outra pessoa será completamente diferente. Essa possibilidade de identificação é aquilo que vai criar o ego, que vai criar o eu superior, que vai criar a mônada, que vai criar a família de almas, a supermônada. Enfim, eu não sei exatamente quais são os nomes que vocês gostam de dar para cada parte, mas imaginando assim, sendo nós seres dentro de seres, dentro de seres, dentro de seres infinitamente, cada ser dentro do outro vai ter uma identidade única, vai ter uma personalidade única, vai ter uma forma única de experimentar aquela parte da realidade, aquela parte da experiência. E é para isso que serve a sétima dimensão, a forma como nós nos identificamos com a nossa própria experiência e a forma como nós caracterizamos a nossa experiência. Aqui, na terceira dimensão, nós vamos ter aqui o nosso ego. Depois, o nosso eu superior já vai conter vários egos, várias formas diferentes, várias personalidades diferentes. Dependendo de cada escolha que você fizer, lembrando, a gente tem várias linhas de tempo, não é? Você vai viver apenas uma linha de tempo, mas você tem várias versões suas vivendo em outras linhas de tempo. Essas outras versões suas, por causa das coisas que passou ao longo da vida, a personalidade dele também será diferente. A personalidade dessa outra pessoa
que é outra versão de você, também será diferente. Isso vai criar um novo ego. E todos esses egos vão estar dentro desse eu superior. Esse eu superior, que a gente pode chamar de alma, ele vai estar dentro de um outro conjunto de almas. E esse conjunto de almas vai ser cada um com outras características. Depois esse conjunto de almas vai estar dentro de uma mônada. Vão ter vários conjuntos de almas dentro da mônada. E por aí adiante, até nós chegarmos à totalidade de um ser só. Só que é essa divisão, essa separação daquilo que eu gosto, daquilo que é minha personalidade, daquilo que sou eu e daquilo que é o outro, é aquilo que traz, aquilo que acontece na sétima dimensão. A dimensão do infinito é aquilo que também podemos chamar de a dimensão onde estão os registros akáshicos. Nos registros akáshicos é como se fosse um grande computador quântico, cósmico, absolutamente gigante, que tem e contém todas as informações de todas as coisas que aconteceram no passado, presente e futuro, todas as coisas que foram pensadas, todas as coisas que foram feitas, todas as coisas que não foram feitas, todo tipo de informação, tudo aquilo que foi gerado em todas as possibilidades e pontos de vista, todos eles estão guardados nos registros akáshicos. Todos eles estão ali guardados na oitava dimensão. São como se fossem caixinhas que estão guardando ou que estão comportando determinadas informações. Várias caixinhas de informação que estão guardadas num grande computador. Eu gosto de chamar computador para a gente entender, não é? Mas é uma inteligência infinita. Essa inteligência infinita está organizando todos os eventos. Esses eventos estão organizados aqui, na oitava dimensão. Claro que aqui a gente não está falando só da experiência física, aqui, por exemplo, no planeta Terra. Não. Aqui na oitava dimensão nós estamos falando de todos os universos, de todas as possibilidades, de todas as coisas, de todas as versões, em todos os pontos de vista. A gente não está falando só do ser humano. A gente não está falando só do ego. A gente está falando também de todas as coisas que aconteceram com todos os eus superiores, com todas as coisas que aconteceram com todas as mônadas, tudo aquilo que é possível imaginar. E assim, eu tô falando assim porque, por muito que eu queira passar toda essa informação, é impossível a gente imaginar o infinito. A nossa mente não consegue imaginar isso. Só que é muito mais vasto do que aquilo que você está imaginando. Isso eu posso te garantir. Se você já está imaginando algo absolutamente gigante e absolutamente infinito, é maior ainda, ok? Maior ainda. É algo que é absolutamente imensurável. Mas é aqui que nós temos organizada e arquivadas todas as informações sobre todos os passados, presentes e futuros. É aqui, na oitava dimensão, nos registros akáshicos, para onde nós vamos quando nós trazemos informação que não está neste plano. Quando nós temos grandes cientistas fazendo grandes descobertas, quando nós temos grandes artistas fazendo grandes obras, todos eles são inspirados daquilo que está aqui na oitava dimensão. São informações que estão ali guardadas e que a gente pode ir lá buscar no momento em que a gente consegue se alinhar com aquela frequência. Como se fosse um fio que a gente pode puxar assim e a informação cai para você. Eu pelo menos gosto de ver assim, acho que é a melhor forma de entender e imaginar como é que está funcionando. E depois, por último, nós temos a nona dimensão, a dimensão do vazio, que a gente já falou bastante nas primeiras aulas, mas só para a gente concluir aqui sobre a explicação das dimensões, aqui na nona dimensão é a dimensão onde o observador, que nada é, ele não tem mais nenhuma função. Atenção, gente, lembrando que cada uma dessas dimensões, elas estão definindo a forma como algo será experimentado, definindo a forma como a informação será organizada, de que maneira aquela parte da existência organiza aquela parte da informação. Aqui na quinta dimensão a gente vai ter a perspectiva, na sexta dimensão a gente vai ter as emoções, na sétima dimensão a identidade, na oitava dimensão o infinito, e todas elas estão ocorrendo simultaneamente para o mesmo ser. E esse mesmo ser é o ser que está na nona dimensão, observando todas essas coisas, observando o que poderia ser, observando o que seria ter uma determinada experiência.
esse observador, que também vai estar em várias perspectivas dimensionais diferentes, a parte real da nossa existência é aqui, do vazio. Aquele que nada é, mas que acredita em algo, acredita ser algo para poder experimentar algo. E é essa a função principal da nona dimensão. É o único lugar do universo onde algo novo realmente pode surgir. É o único lugar do universo onde coisas novas podem acontecer. Por quê? Antes mesmo de você ter uma ideia, pensar em algo, foi porque esse vazio observou uma determinada coisa que o levou a ter uma determinada perspectiva, e a partir dessa perspectiva ele conseguiu criar uma nova possibilidade. Mas é a partir dessa observação, o entender que a partir daquele ponto de vista vai acontecer isso, a partir daquela linha de tempo pode acontecer aquilo. Esse ato de observar as coisas, de entender como é que as coisas estão funcionando, está aqui, porque é a única coisa que de fato é real. Esse vazio, que é tudo e nada simultaneamente, mas que observa ser alguma coisa para ter uma experiência. E nós somos ele. Nós somos aqui, na terceira dimensão, um dos pontos de vista deste observador da nona dimensão que está experimentando a camada de terceira dimensão entre a terceira e a quarta, para poder experimentar aqui a experiência física de movimento também entre a terceira e a quarta dimensão. Mas que agora está passando para a perspectiva de quinta dimensão para poder entender como é que pode viver de uma forma mais harmônica aqui neste planeta. Enfim, eu não sei se vocês entenderam muito bem aqui esse vídeo, essa aula, porque essas dimensões são um pouco mais complexas, são um pouco mais confusas, e a gente precisa de esmiuçar muitas coisas diferentes para você entender exatamente o que cada coisa está querendo te dizer. Mas aquilo que é mais importante e fundamental entender é que todas as dimensões são como se fossem ferramentas que estão aqui para construir uma realidade, para construir uma perspectiva. O conjunto de todas elas é que vai dar a nossa experiência. E em cada camada, em cada perspectiva, uma nova experiência será obtida, dependendo do conjunto de programações, de regras, de leis que tem em cada camada e em cada perspectiva. E isso será definido a partir deste observador, que depois começa novamente para a consciência no número 1, onde ele começa a ter as ideias daquilo que ele vai querer experimentar. E assim vira esse looping infinito, onde a gente nunca termina, onde a experiência é absolutamente infinita.